Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra Gibano, eu sou doutoranda em biotecnologia no Inmetro, sou orientada pela docente da disciplina, a doutora Manuela Leal da Silva, e hoje eu vou trazer para vocês mais uma prática, né? Hoje a nossa prática vai envolver uma abordagem diferente das que vocês vêm acompanhando, uma vez que nós vamos estar avaliando interações proteína-proteína, ok? Eu sei que, como vocês já tiveram algumas aulas, eu não vou me estender em alguns assuntos que a Manuela já passou e os meus outros colegas, mas eu preciso, antes da prática, explicar algumas coisas para vocês, né? Então, as proteínas elas vão interagir, né, de forma geral com uma ou várias proteínas para organizar, regular e conduzir funções celulares e a comunicação entre elas, ok? Então, além das proteínas compreenderem boa parte das células, elas são formadas, então, por essas proteínas que vão realizar todas essas funções, e todas essas funções, né, essas interações entre elas, vão ser importantes para compreender a organização celular, tá? Então, nós vamos chamar essas interações proteína-proteína, muitas vezes, vocês vão ler em artigos, de PPIs, que vão se referir aos contatos físicos intencionais, né, entre uma, entre duas ou mais proteínas que vão resultar em eventos bioquímicos específicos, ok? Para realizar a produção de enzimas, conexões, atividades, reações que vão ser fundamentais dentro do processo fisiológico, tá? Então, desse modo, essas PPIs, né, essas interações que ocorrem, elas vão ser, sim, correlacionadas a diversas doenças e, portanto, vai ser um dos motivos para a gente aprimorar esses métodos de elucidação dessas interações. Nas demais aulas, vocês sempre tiveram como alvo um receptor proteico e um ligante que iria inibir o sítio ativo ou alostérico dessas proteínas, enzimas, né? Mas aqui nós vamos ter, então, duas proteínas com sítios de interação, ok? Onde uma vai desencadear uma resposta biológica na outra. Então, as PPIs vão ser esses contatos físicos intencionais, como eu falei, e essas interações, elas vão motivar algumas descobertas, né? Algumas pesquisas importantes, como a descoberta de drogas que vão ser baseadas em proteínas, como a elucidação das interações entre anticorpos e antígenos naquelas regiões determinadas, epítopos, desenvolvimento de nanocorpos para interação com essas proteínas e inibição também, e também o desenvolvimento de abordagens terapêuticas baseadas em peptídeos. Além disso, a interação entre complexos anticorpo e antígeno podem nos oferecer, né, o estudo dessas interações podem nos fornecer informações precisas que vão auxiliar no desenvolvimento de novos métodos diagnósticos, tá? Então, o aprimoramento disso também vai auxiliar de forma biotecnológica nesses dois fatores que eu falei, além de aprimorar o desenvolvimento de produtos naturais com base no entendimento das interações proteína-proteína de produtos enzimáticos, ok? Então, até mesmo essa interação ela pode ser utilizada no desenvolvimento de cosméticos, no aprimoramento de biogás, por exemplo, no desenvolvimento de biocombustíveis, de modo geral, ok? Então, eu tenho uma questão aqui para vocês, já que a avaliação, né, a entendimento desses contatos físicos entre as proteínas são tão importantes, e eu preciso determinar essas interações para a descoberta de uma série de fatores, como eu citei, como eu posso experimentalmente determinar essas interações? Ou seja, qual o padrão ouro atual para determinar a estrutura desses complexos? Então, essa aí é uma questão que eu trago para vocês, que eu espero que a gente consiga debater em aula, ok? Uma vez que a gente tem uma série de técnicas experimentais para elucidação desses complexos, e essas técnicas, elas podem ser, em sua maioria, financeiramente restritivas ou inviáveis, né? Onde nós podemos considerar que existem dezenas de milhares de interações que ainda precisam ser resolvidas.
nós temos o docking computacional, que nós estudamos nessa disciplina, como uma abordagem alternativa para prever, então, essas interações, tá? Então, normalmente, os programas, o que eles vão fazer? Eles vão funcionar como formas de modelar essas interações. Então, geralmente, eles criam clusters de modelos, diversos modelos são gerados, para entender qual a melhor interação, que região dessa proteína é mais favorável, se existe alguma restrição de encaixe nas angulações dos aminoácidos nessas áreas de contato. E desse modo, o docking ele vai funcionar, então, como uma seleção de modelos confiáveis que podem ser validados por técnicas experimentais mais simples, como, por exemplo, mutagênese mais simples do que as técnicas que eu pedi para vocês pesquisarem no slide anterior, que vão confirmar se esses modelos que foram selecionados, né, após o docking, se eles são modelos confiáveis, ok? Então, existem uma série de técnicas de servidores que vão nos auxiliar nesse processo e, inclusive, tá, vocês podem trabalhar tanto observando as redes metabólicas, ou seja, as redes de interação, de modo a entender que enzimas são produzidas, quais interagem com qual, ou entender localmente como acontece essa interação, que resíduos são ativados, em que região das proteínas esse encaixe ocorre, ok? Então, diante do que vocês viram, né, nas aulas anteriores, o sítio da proteína ele vai ser colocado como um local onde você já conhece a localização, em muitos dos casos, resíduos principais. Quando você não conhece, obviamente, você tem a opção de fazer o docking cego, mas você tem bastante informações, geralmente, sobre este alvo e sobre como essa proteína pode interagir no sítio. Nós vamos ter uma série de ligantes que podem ser testados aqui. Aqui, no caso, eu trouxe a elucidação de um substrato natural da proteína. E, como vocês sabem, as proteínas e os peptídeos, os ligantes, as moléculas, no geral, são compostos flexíveis, ok? Então, esse encaixe ele vai ocorrer de uma forma que o docking ele vai utilizar a sua função, né? Seu algoritmo vai utilizar uma função para otimizar, muitas vezes, essa estrutura para que o docking ocorra com a melhor energia possível, tá? A função vai ser calculada, então, em cima disso. Quando eu trabalho já com um docking proteína a proteína, além de, na maioria dos casos em que eu estou trabalhando, eu não tenho informações sobre a região específica de interação, né? Como eu falei para vocês, existem uma série de formas de trabalhar com PPI, né, com interação proteína-proteína. Muitas vezes eu conheço a rede metabólica, ou seja, todas as proteínas envolvidas em uma determinada cadeia, para obter uma determinada resposta bioquímica dentro daquela fisiologia, eu não vou ter a localização específica de interação das duas proteínas. E vocês concordam que se eu tenho uma estrutura fixa grande e outra estrutura grande, eu tenho diversos pontos de interação e muito mais variáveis do que no caso de trabalhar apenas com um ligante, onde eu vou ter as rotações e tudo mais, mas a variável ela é menor, infinitamente menor, ok? Então, a conformação ela vai variar de acordo com a função do programa que você vai estar utilizando para esse docking, onde ele vai obter o complexo com menor energia possível. Vocês vão ver as formas de classificar os resultados em um tipo de servidor específico, existem vários, tá? Mas, na hora de avaliar esses resultados, nós temos que ter muito cuidado e pensar que o computador vai trabalhar com probabilidades e gerar conformações que precisam ser interpretadas por nós, né? Como aqui vocês podem ver, eu tenho as duas proteínas em diversas conformações possíveis e
nós vamos ter que avaliar isso utilizando, né, conhecimentos sobre a estrutura dessa proteína, a região eletrostática e uma série de fatores, ok? Por isso eu trouxe essa imagem para vocês entenderem por quê que a avaliação desse docking ele não vai se basear somente em energia, somente no score que o servidor vai oferecer. Nós vamos ter que interpretar esses resultados de uma forma que ofereça um complexo mais próximo possível do que pode ser encontrado no meio biológico, ok? Hoje eu trago para vocês o ClusPro. O ClusPro ele é um servidor muito utilizado, muito citado, é um dos mais utilizados dentro da área hoje em dia, por ter justamente uma boa margem de acerto, né? O ClusPro ele oferece a opção de você fazer um registro, tá? E embora esse registro não seja obrigatório, até o momento em que eu me atualizei com o artigo do servidor, mais de 17 mil usuários estavam registrados, tá? Dentro do banco de dados. E qual é a vantagem de você se registrar no ClusPro? Os seus dados depositados ali, né? Já que você trabalha com um docking que não é processado na sua CPU, ele é processado no servidor, você vai ter uma proteção dos dados que são colocados ali. Então, se você tem algum tipo de trabalho que vai gerar uma patente, que não foi publicado ainda, e você não quer que outras pessoas tenham acesso àqueles resultados, o ClusPro consegue ocultar se você trabalha dentro do registro, que é interessante para o ClusPro, para a divulgação do trabalho também. Entretanto, para você fazer o registro, precisa ter um e-mail institucional. Se você não tem, você consegue todos os benefícios do servidor sem se registrar. O que acontece é que os seus dados ficam disponíveis para todo mundo, ok? Além disso, até 2020, mais de 180 mil cálculos foram feitos no ClusPro. Ele vai usar um encaixe do tipo corpo rígido, né? Baseado numa abordagem rápida de Fourier, que vai avaliar todas as energias de interação existentes entre as duas proteínas, tá? E com o Piper, que é essa função que o ClusPro tem, a proteína maior vai ser colocada na origem do sistema de coordenadas em uma grade fixa, ou seja, eu não consigo deixar as duas estruturas móveis, ok? E a segunda proteína colocada numa grade móvel, que vai ser testada ao redor dessa proteína fixa, tá? E a energia de interação vai ser escrita como uma combinação de várias funções de correlação que vão avaliar interações de Van der Waals e uma série de outras interações que podem estar ocorrendo ali, ok? Antes da gente iniciar, nós temos que acessar o site do ClusPro, é a primeira etapa. Aqui, o segundo link que eu coloquei são as publicações do ClusPro. Eu acredito que na vida de vocês será muito útil entender um pouco mais de como funciona as funções de pontuação. Quem tiver interesse em trabalhar com bioinformática, ler o artigo do servidor é sempre útil, vocês devem ter observado isso nas demais aulas, ok? Então, eu acredito que para vocês obterem informações sobre o que vocês estão fazendo, é legal ler o artigo, ok? Então, a opção de fazer o login é somente se vocês tiverem esse e-mail constitucional, tá? Ou vocês podem fazer sem. E nós hoje vamos trabalhar com uma opção específica do ClusPro, que é a opção de trabalhar com a montagem de um complexo anticorpo-proteína. Eu achei interessante trazer essa opção para vocês, porque é uma opção que eu trabalho. Hoje eu trabalho com modelagem de complexo anticorpo-antígeno, mais especificamente utilizando a porção do epítopo que foi predito utilizando outros servidores. Eu vou explicar melhor como que nós podemos utilizar isso de forma tão específica. E eu trouxe para vocês a estrutura depositada no banco Protein Data Bank, que vocês já conhecem, sobre o código 1FGN, tá? Vai ser o anticorpo inibidor da coagulação sanguínea causada por fator tecidual, que é chamado nos artigos de TF, que é basicamente a ação da tromboplastina, que vai ser uma enzima, uma proteína que vai ativar a coagulação sanguínea, ok? E
o nosso antígeno vai ser o domínio extracelular do fator tecidual humano, né? Da tromboplastina humana. Então, primeiramente, vocês podem baixar no Protein Data Bank as duas proteínas. Eu vou mostrar para vocês como que as estruturas, então, elas são lá na página do PDB, ok? Aqui vocês podem ver o 1-TFH, né? Que é a porção antígena, no caso, é o tecido extracelular do fator tecidual humano, né? Como vocês podem ver aqui, ó, o mecanismo de inibição dele. E eu vou procurar aqui também. Eu baixei, tá, em PDB, mas não precisa, porque o servidor, no caso, ele tem a opção de você digitar só o código, mas é bom vocês terem. Então, eu indico que vocês tenham a estrutura, mas que ainda não observem ela no PyMol, antes da gente rodar o Docker, ok? E aí, aqui embaixo, vocês podem observar o artigo, né? Que é explicando o mecanismo de ação do anticorpo em relação à tromboplastina, tá? Para inibir a coagulação, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês verem a outra estrutura, que é a... Esqueci o código, peraí. Estrutura 1FGN. FGN. Então, vocês vão encontrar a estrutura aqui. Aqui está, né? É o anticorpo monoclonal, né? Que já teve a estrutura elucidada. Aqui está. Ok? E eu tô dando... Agora que vocês já têm as estruturas, né? Vocês podem fazer de duas formas, tá? A primeira forma é você colocar o código que vocês já têm, no caso. O nosso anticorpo FGN, tá? E o nosso receptor, que vai ser o nosso ligante, desculpa, que vai ser o antígeno, 1-TFH. Mas, se você tiver alguma estrutura específica sua, modelada, você pode realizar o upload na página, ok? Eu previamente li o artigo, obviamente, do anticorpo, do complexo. A cadeia que nós vamos utilizar para um FGN, né, o anticorpo é a cadeia H, e aqui a cadeia A, ok? As cadeias são sempre em letras, como vocês já devem ter percebido em outras aulas. Nós vamos utilizar as opções avançadas, ok? Você pode escolher por não usar e por usar. Como o nosso complexo vai ser formado por um anticorpo e um antígeno, né? Nós queremos avaliar essa interação e identificar que regiões são provavelmente favoráveis à ligação, né, na CDR. Eu vou utilizar esse modo específico, então, uma função de cálculo para o docking específico para esse tipo de proteína, tá? E o nome do receptor, ou seja, da região do anticorpo que a gente que ocorre a interação bioquímica, é a CDR, tá? A CDR é o receptor tanto de célula B, tá, quanto nos anticorpos. Então, essa região é a região preferencial de encaixe para o antígeno. Logo, existe essa opção automática, né, para mascarar a região, para mascarar regiões que não sejam CDRs, então o programa tem essa função de mascarar, porém eu posso usar essa função também de atração e repulsão, onde sabendo exatamente no meu anticorpo e no meu antígeno que resíduos possuem maior atração entre si, eu consigo colocar essa informação aqui, ok? Então, por exemplo, eu posso conhecer certamente a região de sítio, a região de interação, uma região sequencial, vou colocar todos os resíduos de atração, e no meu antígeno coloco os resíduos de atração conhecidos para ele, tá? Então, como vocês podem ver, existem clusters com energias, né? Inclusive menores, desculpa. Existem clusters com energias menores, né? Aqui menos 420, né? Segundo o score de energia do próprio Piper, que é o algoritmo que vai calcular isso dentro do ClusPro. E o ClusPro vai agrupar todos os clusters que tiverem afinidade àquela mesma região e fazer uma média desse score, ok? Por isso que o considerado, segundo o próprio programa, né, o próprio algoritmo, é sempre o que possui mais clusters, porque probabilisticamente é mais provável que o cluster com maior número de poses naquela região seja o correto. Entretanto, como eu falei para vocês, eu consegui gerar até 25 poses, tá? Eu vou voltar aqui para a parte onde vocês veem os modelos e eu vou pedir que vocês coloquem aqui, ó, Display Models 10. Vai do 0 ao 9, tá?
que vocês façam o download dos 10 melhores modelos segundo o cluster. Não esqueçam, além de fazer o download dos modelos, ele vai baixar um arquivo zipado, de salvar os scores, tá? E esses scores vão ser o score utilizado, né, pelo Piper para calcular essa afinidade, ele vai ser descrito no paper do ClusPro. Tá? Então, no paper, vocês conseguem identificar exatamente a explicação de como funciona esse score, e é o que a gente vai debater na aula presencial. Depois da etapa onde vocês vão baixar os resultados, nós temos que analisar esses resultados, ok? Eu vou trazer uma segunda parte da aula, onde eu ensino vocês a baixar desculpa, foi cortada aqui em casa. Eu vou trazer uma segunda parte da aula, onde vocês vão conseguir classificar e identificar dentre os 10 qual a melhor pose para o seu complexo, ok? Então, aqui eu baixei os modelos, né? Baixei os 25 logo de uma vez, mas eu vou querer que vocês deem uma olhada nos 10, tá? E aqui vocês conseguem abrir no Paimol, que você já tem instalado no computador de vocês, para verificar como ficou. Eu estou abrindo a estrutura 0, tá? Ah, Alessandra, mas está esquisito. Calma, vocês lembram das formas de visualização do Paimol, correto? Aqui, show, cartoon, write lines. E o que acontece, tá? Eu vou colocar aqui para a gente ver a sequência. Eu fiz o docking na cadeia H do meu anticorpo, utilizando a cadeia A do antígeno. Só que o antígeno ele foi cristalizado com 2 cadeias, tá? Por isso que tem essa porçãozinha azul aqui. Eu fiz o docking na cadeia A. E o programa fez na pose 1, encontrou aqui a pose 1, foi a pose com mais clusters, essa pose aqui, tá? Aí como que a gente pode, geralmente, como que é feita geralmente a representação de um docking proteína-proteína, para a gente entender direitinho como que ocorreu esse docking, essa interação, em que pose que essa proteína está interagindo. Eu vou colocar a primeira estrutura em superfície, tá? Então, a primeira minha aqui, que ele está chamando de REC, tá? Que é em verde. Eu vou colocar ela em superfície, em surface, ó. Vou colocar ela toda em uma cor só para a gente observar. Ó. E a outra está interagindo bem com essa porção aqui embaixo, tá bom? Na próxima aula, na aula de avaliação dos modelos, eu vou explicar para vocês o que eu quero exatamente, ok? Gente, por hoje é isso. Cada modelo que foi gerado, vocês conseguem fazer essa visualização, tá? É legal olhar os 10, abrir os 10 para dar uma comparada, ver se eles são muito diferentes. Como a função utilizada ela é específica para a região de CDR, eu quero que vocês observem se ele está sempre interagindo na mesma porção do anticorpo, que é essa estrutura maior aqui, se está sempre sendo nessa região, ou seja, para saber se ele acertou a região de CDRs, a função se essa função do ClusPro ela foi eficiente em acertar o receptor do anticorpo. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai tirar as dúvidas na aula presencial, tá bom? Obviamente, eu vou ter contato com vocês ainda, mas aqui está o meu e-mail. Se vocês precisarem enviar alguma coisa ou tirar qualquer dúvida, eu estou sempre disponível, tá bom? Muito obrigada.